Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, primeiro eu quero lamentar, deputado Max Barros, que tenham deputados nessa casa que não saibam que a medida provisória, a partir do momento que ela é editada, tem força de lei. E usem o discurso de que essa casa estaria impedindo de entrar em vigor as matérias da medida provisória, deputado Carlinhos Florencio. Uma vez que a partir do momento que o chefe do Poder Executivo edita, ela já vira força de lei e todos os seus efeitos estão valendo. Portanto, nada mais equivocado do que dizer que essa casa tentar discutir de forma mais aprofundada as medidas provisórias está impedindo que as matérias da medida provisória possam valer para o povo, deputado César Pires. Eu acho importante nós tomarmos conhecimento daquilo que dispõe na Constituição e no regimento interno desta casa. Num segundo momento, há uma frase que diz, senhores e senhoras deputados, senhor presidente, o orador na tribuna, por gentileza, é isso, senhor presidente. Solicito aos deputados, senhores deputados, peço que garantam a fala do deputado Bright, que está em plenário, que está na tribuna. Senhores deputados, peço que garantam a fala do deputado que está na tribuna. Agradeço, senhor presidente. Eu gostaria, em continuidade, deputado Max Barros, primeiro, refutar veementemente esse entendimento de que esta casa estaria obstruindo as matérias objeto de medida provisória, uma vez que todas já estão valendo por força de lei. Segundo, há um ditado que diz o seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Os deputados que eu vejo aqui criticarem, deputado Max Barros, a situação de você, legitimamente, querer discutir amplamente as matérias da medida provisória, basta ligar a TV Câmara e a TV Senado, deputado Carlinhos Florencio. São os que obstruem a pauta da Câmara todo dia. São dos deputados que estão dizendo aqui que não deveria obstruir. No nível nacional, a posição é uma: tem que obstruir porque nós representamos a minoria, é democracia, nós temos que discutir essa matéria. Aqui, como são o governo, tem que ser voto de acordo com o que o governo está dizendo. Ora, deputado Max Barros, nada mais incoerente do que isso. Se nós formos ver os deputados que são contra e agora se manifestam contra a obstrução, são os que trancam a pauta todo dia, deputado Carlinhos Florencio, do partido deles, lá no Congresso Nacional. Portanto, primeiro é preciso entender que o instrumento de se você obstruir para poder discutir as matérias de forma mais ampla é regimental, é legítimo, e em qualquer parlamento todos reconhecem. Ainda bem, deputado Max Barros, ainda bem que o atual governo tem maioria nessa casa. Salvo o contrário, eu tenho medo de acontecer o que aconteceu na Venezuela, onde convocaram uma nova constituinte para poder retirar aqueles do parlamento que eram contra o governo. Então, eu agradeço que o atual governo ainda tenha a sua base, a maioria aqui. Se não, deputado Carlinhos Florencio, certamente já teria sido convocada uma constituinte e os deputados contrários seriam todos afastados, como aconteceu na Venezuela. Mas, senhor presidente, esta matéria de que trata essa medida provisória, que, diga-se de passagem, já está valendo, deputado Max Barros. Eu vou repetir até que entendam que a matéria objeto da medida provisória, ela vale a partir da sua edição e não da aprovação dessa casa. Foi encaminhado através da medida provisória 247, de 10 de agosto de 2017, que diz o seguinte: ficam prorrogados pelo prazo de 6 meses a contar de 10 de agosto de 2017 os benefícios previstos no artigo 4º da medida provisória 231, de 9 de fevereiro de 2017, que instituiu, no âmbito do programa Mais Empresa, o apoio financeiro às micro e pequenas empresas de porte optantes do Simples Nacional. E a primeira pergunta que fica, senhores e senhoras deputados: será que o prazo de 6 meses é suficiente? E a outra pergunta que fica: essa casa, deputado Adriano, tem uma comissão de assuntos econômicos e que foi tolhida
a oportunidade dessa matéria ser discutida com os micro e pequenos empresários, discutida com os membros da Comissão de Assuntos Econômicos, porque foi trazida através de uma medida provisória, deputado Max Barros. E a pergunta que faço, será que esse tema, que é tão somente prorrogar um programa, não poderia ter vindo através de um projeto de lei para ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos? E aí sim, realizar uma audiência com os micro e pequenos empresários para que eles pudessem dar a sua sugestão, deputado Wellington do Curso. Será que a experiência que foi da primeira medida provisória, que criou o programa, que está sendo prorrogado, não poderia ter nenhum aperfeiçoamento a ser dado pelos micro e pequenos empresários do Maranhão? Eu tenho certeza que sim, deputado. Deputado Wellington, depois concede uma parte, por gentileza, deputado Wellington. E aí, deputado Wellington, eu vou fazer o outro desafio que fiz quando nós votamos uma medida provisória que tratava do sistema de tributação. Eu lanço um outro desafio, deputado Max. Será, se essa medida provisória foi discutida pelo Conselho Empresarial do Maranhão, onde tem a representação dos micro e pequenos empresários? Será se os pequenos comerciantes, aqueles que sofrem todo dia os aumentos de ICMS dados pelo governo do Estado, aqueles que sofrem o regime de antecipação que o governo do Estado fez, que o comerciante tinha até o dia 20 do mês seguinte para recolher os 50% do seu ICMS, agora tem que recolher à vista. Será se eles foram ouvidos, deputado Wellington do Curso, para poder opinar em relação a essa medida provisória? Certamente não foram, deputado Wellington do Curso. E é exatamente por isso que o governo do Estado utiliza-se das medidas provisórias, porque na medida provisória não há discussão. O que me chama a atenção, deputado César Pires, neste discurso, é ver exatamente situações onde tudo deveria ser debatido em audiência pública, tudo deveria haver a discussão. Agora não, agora tem que se votar tudo de acordo com o que o governo manda e através de medida provisória, sem discussão, sem passar nas comissões. Concedo uma parte ao deputado Wellington do Curso. Deputado Albright, Vossa Excelência tocou em 2 pontos primordiais. O primeiro deles com relação à coerência política. Vossa Excelência foi até polido e não se tornou um partido. Mas o PCdoB é o partido que mais trava a pauta no Congresso, mais trava a pauta na Câmara. E aí veio o deputado Marco Aurélio para falar de mimimi, mimimi, mimimi. Lá não é mimimi, aqui é mimimi. E em desrespeito, inclusive, à nossa atuação parlamentar. Então é melhor mudar, inclusive, o nome do Partido Comunista do Brasil para Partido Ditatorial do Brasil. Ditadura. E a ditadura do pensamento único no Maranhão. Ninguém pode mais discutir, não tem ampla discussão. Nós temos 2 comissões de suma importância nessa casa. A Comissão de Assuntos Econômicos, que poderia tratar do assunto. Nós temos também a Frente Parlamentar, deputado Adriano Sarney, a Frente Parlamentar em Defesa da Pequena Empresa do Estado do Maranhão. Ontem tivemos um seminário muito importante e nada disso é travado aqui, nada disso é tratado aqui. De forma oportuna, falado pelo deputado César Pires, muitas das vezes passo pela comissão, a relatoria de determinado projeto vem simplesmente dos analistas, vem simplesmente dos consultores, passa para o deputado assinar e o deputado às vezes não tem nem conhecimento. Eu falo isso com conhecimento de causa, que eu apresento, são os deputados que mais apresentam o projeto de lei. E muitos dos nossos projetos às vezes são barrados, estão lá na relatoria, e eu pergunto para determinado projeto, determinado deputado, sobre a relatoria, ele não tem nem conhecimento, não sabe nem do que se trata, da inconstitucionalidade, nem do teor, nem do mérito, em nada. E hoje, mais uma vez, estamos discutindo qual a urgência do governo do Estado em fazer isso. Qual a emergência do governo do Estado em fazer isso? Primeiro que o governo aumentou os impostos. Aumentou os impostos do ano passado, a tributação a partir desse ano. Para aumentar imposto tem urgência, viu, deputado Wellington? E aí tenta, na medida do possível, fazer o que agora? Dizer que é bonzinho para os empresários, para o pequeno e médio empresário, e mais uma vez editando medida provisória, e mais uma vez eu vou perguntar aos deputados da base aliada do governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino assumiu o governo quando? Ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2015 ou assumiu há 15 dias, há 30 dias? Porque o que estamos observando é a falta de atenção com a administração pública, é a falta de planejamento, é a falta de programação. E querem empurrar a goela abaixo na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor presidente, deputado Otelino, tem um...
Senhores deputados, queria alertá-los que tem um orador na tribuna. Senhores deputados, queria alertá-los que tem um orador na tribuna. Deputado Tolino, eu queria só pedir a atenção dos demais pares, que hoje está complicado. E, deputado César Pires, a arte de falar, o parlamento, não temos nenhuma oportunidade, porque a obstrução se dá por quem fica com conversa paralela, fica atrapalhando. Eu peço atenção a respeito dos demais pares, e aí possa respeitar o orador na tribuna, e os apartes são feitos por gentileza. Então, deputado Eduardo Brade, mais uma vez, não como oposição, mas o Bloco Independente. E o Bloco Independente tem feito o seu trabalho nesta casa, sob a liderança do deputado Max Barros, e nós, mais uma vez, criticamos as edições de medidas provisórias que muito atrapalham o bom andamento da nossa legislatura. A atual legislatura está comprometida nesse sentido. E falaram aqui que a população tem acompanhado, e tem acompanhado sim, de forma arbitrária, de forma ditatorial, como tem sido feito pelo governo do Estado do Maranhão, e nós clamamos respeito pelo Parlamento Estadual, respeito pela democracia no Estado do Maranhão. Deputado Brade, conclua, por gentileza. Agradeço, presidente. Só quero que Vossa Excelência leve em consideração o tempo que deixei de usar a tribuna por conta dos reclames que Vossa Excelência fez em relação ao plenário. Mas, só para finalizar, deputado Hélio, reforçar as palavras de Vossa Excelência e, na esteira do que Vossa Excelência disse, lembrar que talvez queiram implantar aqui, deputado Adriano, o governo comunista, onde só existe um partido, que é o Partido Único. Onde as matérias são encaminhadas, não há discussão, deputado Max. Na China, por exemplo, deputado Max, só existe um partido. E lá as matérias que são encaminhadas, todos votam. É até engraçado, não existe voto contrário, não existe discussão, não existe nenhum tipo de debate, deputada Graça Paz. Pelo que tenho ouvido atentamente, talvez sejam isso que queiram implantar na Assembleia. Mas, infelizmente, não tiveram a força ainda de alterar a Constituição para poder implantar esse regime. Portanto, senhores e senhoras deputados, fica aqui e lamentando que mais uma vez tenha que subir essa tribuna para discutir um tema objeto de medida provisória. Um tema que poderia ser discutido através de um projeto de lei. Essa casa tem uma frente parlamentar de apoio às micro e pequenas empresas, mas não foi ouvida para tratar dessa matéria. Essa casa tem uma comissão de assuntos econômicos, deputada Graça Paz, mas não teve oportunidade, nenhum deputado que faz parte da Comissão de Assuntos Econômicos, de sugerir qualquer melhoria nessa medida provisória, porque a medida provisória assim não permite. Então, senhor presidente, fica aqui, mais uma vez, a nossa opinião, a nossa observação e a nossa objeção em relação ao elevado número de medidas provisórias. Tenho certeza que esse é um tema que poderia ter sido aperfeiçoado e saído dessa casa de forma muito melhor do que chegou se não fosse tratado através de uma medida provisória.